Olá, bem-vindo ao FM Entrevista, espaço que conta histórias de personalidades e analisa temas da atualidade. Para a presente edição, recebemos em estúdio o nosso convidado especial, que é o embaixador Ademar Seabra da Cruz Júnior, e que é embaixador do Brasil em Moçambique, a quem cumprimento desde já. Bem-vindo e boa noite. Muito boa noite, Adelaide, boa noite a você, agradecido pelo convite, boa noite aos telespectadores. Exato, o Brasil e Moçambique mantêm relações diplomáticas desde novembro de 1975. Isto no ano da independência de Moçambique. E um ano depois, em março de 76, foi aberta a embaixada em Maputo. E em janeiro de 98 foi aberta a embaixada de Moçambique no Brasil. Olhando para esses aspectos de cooperação, que análise faz desta cooperação entre Moçambique e o Brasil? Muito obrigado, Adelaide. Muito bom você ter relembrado essas efemérides, esses dados históricos, porque ano que vem vai ser um ano muito importante. Na verdade, o Brasil e Moçambique estabeleceram relações diplomáticas já em 75. Em novembro de 75, as embaixadas foram abertas depois, de modo que nós celebraremos ano que vem não só o cinquentenário da independência moçambicana, quanto o centenário das nossas relações bilaterais. Bom, como anda o estágio, ou o que nós temos em relações bilaterais? Eu diria que nós temos uma enormidade, nós temos um oceano, né, de realizações e de oportunidades, que elas se dão essencialmente em dois níveis. Primeiro é no que diz respeito à proximidade dos nossos países, das nossas sociedades, das nossas culturas, que isso engendra uma comunicação direta, espontânea, diária, cotidiana entre os nossos povos. Então isso é de uma riqueza muito grande. Moçambique hoje tem uma recepção imensa, uma presença muito grande no Brasil, nos seus diversos quadrantes e diversas formas. Claro que do ponto de vista econômico isso precisaria ser muito melhorado, mas em todos os outros quadrantes nós temos uma presença muito expressiva moçambicana no tecido social brasileiro. E do mesmo modo também que nós temos um imenso carinho, uma grande receptividade e uma presença também marcante, histórica, de primeira hora brasileira no país, do qual nós muitos nos orgulhamos. Somos países que somos muito próximos, de modo que o Brasil pode ser considerado uma extensão de Moçambique em muitos aspectos, do mesmo modo que Moçambique pode ser uma extensão do Brasil. Somos os mesmos, somos únicos, somos países nos quais nós muitos nos identificamos. Exato, e com esta identificação também temos a língua portuguesa, que acaba trazendo esta familiaridade, esta união cada vez mais forte. E entre as diversas iniciativas de cooperação entre esses dois países, destacam-se projetos na área da segurança alimentar, que é a alimentação nas escolas, em que temos muitas crianças que estão a ficar beneficiadas com esta alimentação nas escolas, o combate também ao HIV/SIDA, estamos a falar de saúde, fortalecimento do poder jurídico. Como tem sido o acompanhamento de moçambicanos que vivem no Brasil, olhando para aqueles que estudam no Brasil e falando também deste aspecto, bolsas de estudo? Sim, sim. De fato, nós temos uma quantidade muito grande de iniciativas que justamente elas representam, elas suscitam uma presença moçambicana muito forte e proeminente no nosso país, do mesmo modo que o Brasil também tem uma presença grande aqui. E essa presença, eu diria que ela, no caso do Brasil para cá, presença empresarial, presença de universidades, presença de entidades e instituições do governo brasileiro de respeito à cooperação técnica, científica, acadêmica e inovação. Existe um intercâmbio muito rico e eu gostei também muito, Adelaide, que você mencionou a questão do idioma, mas na verdade com Moçambique é uma questão além. Além da identificação clara com o idioma, que une, na verdade, que une em primeiro aspecto os países da comunidade dos países da língua portuguesa, por exemplo, da CPLP, nós temos com Moçambique uma identidade diferenciada e sutil, que é uma identidade de registro cultural. Nós temos um registro em que nós não nos entendemos numa dimensão além do idioma. Então isso, claro, cria dois fenômenos, duas situações. Uma é uma facilitação gigantesca da comunicação, que é uma comunicação, como ele disse, vai muito além da língua, do idioma, transcende o idioma, mas também gera uma responsabilidade diferenciada dos nossos dois países. E, sobretudo, do Brasil, para que nós tenhamos uma imersão, uma presença que considere essa identidade a partir da integração. E isso reflete exatamente, nós temos, eu diria, em anos recentes foram cerca de 2.000, é um contingente muito grande, de 2.000 estudantes, pesquisadores, cientistas, intelectuais, acadêmicos que participaram no Brasil. E do mesmo modo nós tivemos também centenas de brasileiros que estiveram aqui no desenvolvimento desses programas de cooperação e de capacitação. Você mencionou 3 ou 4 desses programas, mas na verdade nós vimos e vínhamos desenvolvendo cerca de 70 programas nos últimos 10 anos e nós temos hoje em dia mais de uma dezena deles que são ativos e que nós acreditamos e falamos com
com orgulho e com modéstia, mas ao mesmo tempo com grande sentido de realização, que eles têm feito sim diferença na vida das moçambicanas e dos moçambicanos. E olhando principalmente a segurança alimentar. Nós temos, Moçambique com o Brasil, nós temos assim gigantescos desafios. É curioso que são países muito diferentes do ponto de vista do seu perfil econômico, estrutural, mas ao mesmo tempo, curiosamente, também somos muito parecidos. Temos desafios muito próximos, embora com escalas diferentes. O Brasil tem problemas maiores que Moçambique por sermos muito maiores em muitos aspectos, mas nós conseguimos soluções ainda, as quais Moçambique vem avançando nesse aspecto. Então, a questão da segurança alimentar e nutricional, inclusive, como você mencionou, um dos programas nossos que nós desenvolvemos aqui é um programa de formação de bancos de leite humano, porque é justamente onde se busca a questão da nutrição na primeira infância, e essa nutrição na primeira infância ela é a base fundamental para se adquirir ou para se propiciar condições essenciais de aprendizado e formação de capital humano. Então, nós procuramos trabalhar e atuar em determinados segmentos em que nós sabemos que faz uma diferença duradoura e permanente, e não algo que nós façamos numa só vez e nos retiramos. Não, nossa presença em Moçambique é uma presença constante, perene, consistente, e nós queremos que ela seja permanente. Embaixador, vários aspectos levantam-se quando fala-se de cooperação entre os países, tanto africanos ou não, africanos, europeus e tantos outros. Aí que olhamos aqui, muito se falou na mídia brasileira, em alguns anos, sobre as dívidas contraídas por Moçambique para construções de infraestruturas aqui no país. Eu falo de Moçambique. Segundo a imprensa brasileira, os empréstimos foram no Banco Brasileiro BNDES. Essa dívida existe? Isso, você fez uma virada de tema muito interessante, mas que de fato é um tema que nós temos que enfrentar no nosso relacionamento bilateral. Isso foi na década passada, um momento, inclusive, é importante entender, quando nós falamos da questão da dívida, dessa dívida moçambicana, nós precisamos contextualizar o tempo em que ela foi gerida. Nós tivemos no momento, justamente nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, política que foi retomada agora com todo vigor, mas entre 2003 e 2010, essencialmente, a África, a aproximação Sul-Sul, a aproximação entre as soluções brasileiras, das disponibilidades que nós tínhamos de respeito a capital, a conhecimento, a tecnologia, nós procuramos fazer uma grande aproximação de modo que o Brasil tivesse uma inserção, uma autoridade entre os países do Sul, notadamente da África, e no âmbito da África, notadamente entre os países de língua portuguesa, Angola e Moçambique. Países-chave, países fundamentais como alvo da nossa política externa na vertente da cooperação Sul-Sul, que por sua vez ela é prioritária na nossa política externa. Nesse aspecto, nós desenvolvemos uma série de programas naquele período. Foram programas de capacitação, por exemplo, na área de saúde, programa de desenvolvimento agrário. Tivemos, assim, o anúncio do maior investimento da história de Moçambique, que foi na área de mineração. Tivemos, na época, considerações, um grande crescimento da presença empresarial brasileira aqui. Começamos a atuar em diversos setores, inclusive nas questões de desenvolvimento da infraestrutura de Moçambique. Nesse período, tivemos 2 grandes projetos, que era o projeto de construção do aeroporto de Nacala, que é uma obra na qual nós muito nos orgulhamos, é uma obra que foi feita com grande expertise e excelência no que diz respeito à certificação de obra pública aeroportuária, e tivemos também a hidrelétrica de Moama Major. Naquele momento, houve justamente um mecanismo, um instrumento de empréstimo através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma entidade poderosa brasileira, que ela inclusive tem um nível de capitalização superior a de algumas entidades multilaterais de crédito. Mas esses empréstimos eles são feitos com garantia, no caso, do Poder Central, do Governo Federal Brasileiro. O Governo Federal Brasileiro é a entidade garantidora dos empréstimos que são concedidos, ou dos financiamentos. Eles têm um instrumento chamado Fundo de Garantia e Exportação, FGE, e na medida em que haja um atraso em um pagamento, alguma coisa assim, os projetos eles são suspendidos. Então, de todo modo, nós temos entabulado recentemente uma série de negociações, temos buscado soluções para essa questão, de todo modo que existe uma dinâmica, tanto entre o governo, entre a sociedade, entre o meio empresarial, no que diz respeito à cooperação, mas esse é um tema que nós já tivemos diálogo, já tivemos acertos, digamos assim, provisórios entre os 2 países, mas nós precisamos realmente de uma solução definitiva, e essa solução definitiva, é claro, ela é uma solução que ela contemple os interesses, as necessidades, as dificuldades e os momentos em que Moçambique vive e, ao mesmo tempo, também as expectativas e as aspirações da sociedade brasileira, que é muito rigorosa nesses aspectos no que diz respeito
ao nosso financiamento ao desenvolvimento de países parceiros. Então, é uma situação que tem sido dialogada, nós temos conversado aqui no nível dos entes governamentais moçambicanos e, ao mesmo tempo, procurado falar com especialistas de modo a achar formas que nós poderíamos chamar até inovadoras de que essa dívida ela possa ser equacionada. Exato, falo aqui do líder brasileiro, falo de Lula da Silva. Para quando teremos a visita de Lula da Silva em Moçambique? É preciso que os líderes estejam mais próximos. Exato. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos uma grande manifestação. Um outro ponto que seria importante dizer é que justamente nesses 2 primeiros mandatos do presidente Lula, ele fez, naquela época, foram 28 visitas à África, houve 3 encontros presidenciais nos mandatos do presidente Lula, naquele período, naquela década, né, de gestão dele de 2003 a 2010. Mesmo após a saída dele na condição de ex-presidente, ele esteve em Moçambique, numa visita também histórica em 2012. Então, sempre houve um intercâmbio muito próximo, muito fluido, né? É claro que o mundo hoje, a África, Moçambique, é um mundo hoje muito distinto do que era há 13 anos atrás, ou que era 15 anos atrás. Mas uma coisa que eu lhe digo, que eu lhe garanto, que o tema Moçambique é um tema que ele é continuamente discutido. Eu mesmo, na semana passada, eu estive num evento, foi na quinta-feira passada à noite, tivemos uma grande reunião por videoconferência com o nosso Ministério das Relações Exteriores do Brasil, tivemos lá com representantes do Ministério da Fazenda do Brasil, centro de pesquisa, think tanks, e lá nós estávamos discutindo justamente os elementos da política africana e a visita foi colocada mais uma vez. E quanto ao presidente Lula, nós sabemos que isso é algo também, nós temos tido visitas recentes aqui o vice-procurador-geral da República, empresários brasileiros, isso sempre é um tema que vem sendo colocado e tem sido discutido no Brasil. O que nós temos, assim, embora a atenção do presidente Lula à África é absolutamente prioritária, isso vem sendo demonstrado, nós temos, é claro, o primeiro ano de mandato dele terminou e há um planejamento dessas coisas vêm sendo discutidas. Então, eu próprio tenho conversado, eu devo ir ao Brasil recentemente, pode ter certeza que eu levarei o recado, que é o recado seu, Adelaide, que é o recado dos telespectadores, é o recado da sociedade moçambicana, que é um recado que muito nos honra e o qual nós queremos que seja, quando a ocasião surgir, que seja um evento apoteótico para os nossos 2 países. Outro aspecto são as tecnologias de informação. Moçambique e o Brasil consolidam cooperação para a implementação da certificação digital para a operacionalização do sistema em Moçambique. E o INTIC, que é uma entidade que responde pelas tecnologias de informação, assinaram em outubro de 2022 um acordo de cooperação que prevê, dentre várias ações, formar quadros moçambicanos em matérias de operacionalização e certificação digital. Este projeto está a ser viabilizado e a quantas anda, em que pés estão estes aspectos? Olha, o projeto de certificação digital, eu diria que é um dos elementos entre diversas iniciativas de cooperação bilateral que requerem uma presença moçambicana no Brasil mais recorrente. Nós temos projetos, por exemplo, ou iniciativas, certificação digital sim, certamente, mas, por exemplo, na área de petróleo e gás, nós temos iniciativas muito importantes que foram recentemente desenvolvidas. A área de formação, qualificação e treinamento para o desenvolvimento agrário de Moçambique, quer dizer, nós temos um nível de pesquisa e formação não só nas entidades públicas brasileiras, quanto até associações produtivas privadas que se incumbem no caso da preparação e formação desses quadros, mas a questão que eu diria, melhor dizendo, foi assinado em 2022, e esse seria o menor dos nossos problemas, que do ponto de vista do Brasil, isso eu posso dizer com toda a segurança e com toda a convicção, as instituições de pesquisa e desenvolvimento brasileiras, sobretudo as que têm a ver com tecnologia digital, que fazem parte desse programa específico de cooperação e certificação digital, elas estão integralmente abertas para receber os grupos moçambicanos. Eu me esqueci de um aspecto importante também, que são as escolas militares brasileiras. As diversas escolas militares das 3 forças sempre têm uma série de programas de preparação, ao qual se oferecem também vagas, se oferecem oportunidades para estudantes e pesquisadores moçambicanos. Nós temos também diversos centros universitários nossos e entidades governamentais de preparação e capacitação, que nós temos já temos diálogo já bastante avançado, alguns casos como esse da certificação digital, já há um acordo que foi celebrado, outras já há compromisso ou acordo de cavalheiros,
O que nós precisamos é nos organizar um pouco melhor. A agenda é muito grande, a agenda é muito pesada, ela é muito diversificada. Então, na medida em que nós vamos conversando com as respectivas autoridades moçambicanas, nós vamos preparando essas missões. Nós temos agora, por exemplo, daqui a poucos dias, nós tivemos agora visitas do Brasil, daqui a poucos dias teremos uma missão que vai trabalhar com um projeto de desenvolvimento de uma lagarta específica aqui, comestível, Moçambique, associada a um processo de recuperação de florestas aqui. Temos projetos como esse do Banco de Leite. Tivemos agora recentemente também um projeto também que muito nos motiva, que é o de formação e capacitação de médicos oncologistas moçambicanos, uma parceria que nós temos com entidades norte-americanas, mas sobretudo o Hospital Einstein do Brasil, o Hospital Assia Camargo, de qualificação e formação. Então temos uma dinâmica tão grande de vinda de brasileiros para cá e de vinda de moçambicanos, que às vezes alguns desses projetos, quer dizer, nós precisamos sentar e nos organizar para dar um cronograma e uma operação de funcionamento dessas iniciativas. Mas, digamos assim, a única coisa que falta para implementar isso é a nossa própria capacidade de trabalho. Então, assim, na medida em que nós conseguimos nos organizar na embaixada, acertar as questões, quer dizer, não só esse programa, mas, quer dizer, alguma coisa não está acontecendo, mas, por outro lado, diversas outras estão acontecendo e já aconteceram. Então, é um fluxo contínuo, e eu lhe asseguro, Adelaide, é imensamente dinâmico. Então, como lhe disse, com resultados e com eventos que são cotidianos e frequentes dos nossos dois países. Então, falando mesmo desta certificação digital, já tivemos um grupo de brasileiros que estiveram em Moçambique, estiveram a fazer uma avaliação e junto com o INTIC é um aspecto positivo que estão a levar a cabo. E agora, olhando para esta implementação destes grandes projetos que acontecem em Moçambique, estava a falar aqui da agricultura, falou do banco também do leite, até que ponto estes projetos podem desenvolver Moçambique? Olha, isso eu diria, nós estamos, vamos imaginar assim, o Banco de Leite Humano ele é mais simples, porque o Brasil tem uma experiência, que se eu não estou enganado, nós temos 60 anos de experiência nisso e já fizemos uma diferença de termos atingido alguns milhões de mulheres e na neonatologia brasileira que foi beneficiado em relação a isso. Nós somos realmente uma potência nisso, nós temos um centro de pesquisa no sul do Brasil e um professor que é vencedor de prêmios internacionais nessa área justamente de neonatologia e da importância do aleitamento materno. E com a presença brasileira aqui, nós já estamos há 5 anos fazendo um trabalho que já está estruturado no Hospital Central de Maputo. Então, o Banco de Leite Humano é um plano consolidado. Agora, a agricultura, eu diria, é um desafio extraordinário e, ao mesmo tempo, é um sonho imenso que nós temos. É o grande sonho nosso, eu diria que nós temos uma série de iniciativas bilaterais, mas a cooperação bilateral para o desenvolvimento agrícola e agropecuário seria, digamos, seria uma cooperação estelar entre nossas partes. Isso é com um dado básico que nós imaginamos. Moçambique hoje, Moçambique tem um território, uma área territorial que ele é algo em torno de 10% do território brasileiro. E desse território moçambicano, que corresponde a alguma coisa em torno de 800 mil quilômetros quadrados, nós temos cerca de 60% do território moçambicano é feito de áreas agricultáveis. E o aproveitamento dessas áreas agricultáveis é um aproveitamento ainda que ele está ainda muito a desejar, ou seja, há um potencial extraordinário de produção e de choque de produção agrícola que pode ser feito nessas áreas agricultáveis moçambicanas. E algo que me surpreendeu, que eu aprendi aqui, me surpreendeu muito positivamente, porque nós temos, naturalmente, diversos programas de cooperação agrária. O Brasil está presente em muitas machambas moçambicanas, machambas de Cabo Delgado, do Sofala, da Zambésia, né, em Tete. Tem vários projetos nossos que nós atuamos na terra, atuamos diretamente na terra. Vamos aos distritos, vamos à margem dos rios, vamos aos regadios, né? Então nós temos, mas não são projetos de grande impacto, são projetos localizados muito bem sucedidos, que fazem uma imensa diferença para as famílias, mas muito localizados. O que nós gostaríamos de fazer, esse sonho nosso, é que a imensa história de sucesso, o que eu queria comentar, é que essas terras agricultáveis moçambicanas, elas têm uma qualidade e elas têm um nível de produtividade muito superior às terras brasileiras. A terra moçambicana, ela é, no geral, muito melhor que a brasileira. Ela requer menos intervenção, ela requer menos preparo para ter uma produtividade maior. Mas é claro que precisa de uma organização produtiva, digamos, que Moçambique poderia desenvolver e o qual nós gostaríamos muito de estar presentes nisso, semelhante, por exemplo, à produtividade brasileira.
O Brasil tem um dado, nós em 1993, vamos dizer, 30 anos atrás, nós produzíamos 53 milhões de toneladas de grãos. Esse ano, 30 anos depois, 2023-24, nós temos uma safra projetada para 325 milhões de toneladas de grãos. Então nós multiplicamos por 6 a nossa produção, só de grãos, sem contar a produção de alimentos de modo geral. Multiplicamos por 6 com um aumento muito pouco expressivo de área. Então é um aumento gigantesco de produtividade, de qualidade. O Brasil tem uma agricultura hoje que nós temos 207 milhões de habitantes, mas nós alimentamos mais de 1,3 bilhão de pessoas no mundo pelas nossas exportações, pelo nosso agronegócio, pela escala monumental da agricultura brasileira e da história de sucesso que foi gerida a partir, alguns dizem a partir dos anos 50, dos anos 60 ou 70, não importa, mas uma história muito longínqua. Então nós imaginamos que no caso, o potencial moçambicano é de ser um novo Brasil, exatamente com o novo Brasil. E é isso que nós temos conversado muito com o governo moçambicano, com os órgãos aqui estatais, temos conversado com as associações empresariais, temos conversado com os agricultores, temos conversado com o lado brasileiro também. Nós estamos em vistas agora de realizar proximamente missões empresariais, no qual o componente agrícola vai ser um componente fundamental. O sonho que eu lhe disse no começo é justamente esse, que Moçambique faça parte um dia no futuro previsível, num futuro não muito distante, de alguns anos, isso não é nada impossível, foi assim que o Brasil fez, foi assim que outros países fizeram, e ser uma grande potência agrícola mundial, que o Moçambique faça parte do clube dos grandes países produtores de alimentos. Tanto que alguns empresários na área da agricultura tocaram esse aspecto do relevo e o clima que são favoráveis para a prática da agricultura. Perfeitamente. O tipo de solo que Moçambique tem nas regiões de centro-norte da savana moçambicana, eu não entendo propriamente disso, mas eu já sei dos nomes, né? Os arenossóis moçambicanos, os lixiçóis moçambicanos, têm um grau de acidez, tem uma composição geoquímica, fisioquímica, que é muito propícia ao cultivo de praticamente frutas, de legumes, de grãos, né? Muitos variados. Agora, a questão toda é um modelo de produtividade que nós temos que levar em consideração, que seja um modelo de alta produtividade, sim, para que dê esse impacto econômico. Eu faria um parênteses aqui para dizer o seguinte: a agricultura moçambicana é como se fosse, o potencial da agricultura moçambicana é como se fosse muitas bacias do Rovuma em território moçambicano que diz respeito à exploração agrária. Agora, nós precisamos ter um elemento fundamental, que é o elemento que é o nível de produtividade, desenvolvimento, incorporação e absorção tecnológica na agricultura moçambicana e, ao mesmo tempo, isso é muito importante, muito importante, respeitando os conhecimentos e as tradições ancestrais do pequeno produtor moçambicano na Machamba, que herda essas práticas, que são práticas que podem e devem ser melhoradas em termos de produtividade, mas existe uma relação com a terra que não pode jamais ser rompida. É o contrário, uma relação com a terra que ela precisa ser estimulada, precisa ser valorizada, precisa ser aumentada, inclusive, mas num contexto de elevação da produtividade e de articulação com grandes projetos produtivos. Nós imaginamos que isso seria, digamos assim, uma fórmula no qual o Brasil tem aplicado e tem funcionado muito bem. Em que sentido? Nós temos grandes propriedades, grandes extensões com grande produtividade agrícola, diversos grãos, ao mesmo tempo baseado no associativismo, na agricultura de subsistência, na machamba brasileira, como podemos dizer assim, né? Agricultura familiar, que tem gerado também participação e contribuição crescente para a prosperidade e desenvolvimento do nosso país. É esse pessoal da pequena propriedade, do cooperativismo, do associativismo, que põe a comida na mesa, o outro lado é o agronegócio e ambos convivem muito bem. E falando mesmo desta agricultura familiar, temos muita gente a praticar esta agricultura familiar e que acaba também desenvolvendo. É preciso catapultar estas pessoas para ter também um negócio que possa suprir as suas necessidades. Justamente, sem dúvida. Olhamos assim para as comunidades. Para as comunidades, para os pequenos agricultores. O que nós temos feito com resultados muito interessantes, por exemplo, tem uma experiência, acho que em Cabo Delgado mesmo, né, em algumas machambas próximas a Pemba, no qual há programas de cooperação brasileiros, o que acontece? Nós temos uma estrutura produtiva a partir da pequena propriedade e nessa estrutura produtiva os extensionistas brasileiros ou os técnicos e cientistas brasileiros. Eu estou falando particularmente de um grande centro de pesquisa agrária do Brasil, que é a Universidade Federal de Lavras, mas nós temos várias. O Brasil tem a joia da coroa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A Embrapa tem, se não me engano, 50 laboratórios especializados para desenvolvimento tecnológico em diversos setores da cadeia produtiva de agroalimentos. Nós temos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, né, nossos, né, quer dizer, temos aí Campinas, temos aí
Piracicaba, São Paulo, Exalc, temos grandes centros de pesquisa que se situam entre os grandes do mundo. Então, parte deles está em Moçambique desenvolvendo projetos piloto. Nesse caso de Pemba, por exemplo, nós vimos que a horticultura que foi resultado dessa cooperação brasileira, ela certamente trouxe um resultado muito mais auspicioso, uma produção e uma produtividade, algumas vezes, 6 vezes maior do que vinha sendo feita. Ou seja, nós não mexemos na estrutura da propriedade, não mexemos nas práticas produtivas, mas aumentamos a qualidade e a quantidade de alimentos produzidos. Qual é o resultado? Em alguns mercados, que parece, a informação que nós tivemos em Cabo Delgado, que alguns mercados têm feito a substituição dos produtos que eram comercializados antes pelos novos produtos que foram desenvolvidos com o apoio e a cooperação e a integração entre Moçambique e Brasil, o que é uma coisa muito bonita, né? Então isso é algo, mas como ele disse, é algo muito inspirador, é algo assim que muito nos orgulha, mas é uma escala ainda. Para essa gente faz uma diferença total. Para eles, eles estão muito felizes, todos nós brasileiros estamos muito orgulhosos, estamos muito motivados, estamos felizes de uma maneira fraterna com Moçambique. Do mesmo modo que a gente vê, eu tive nessas machambas, a gente vê a alegria e o carinho que nós somos recebidos, os cânticos, os abraços, as formas espontâneas e bonitas, essa comunicação que eu lhe digo, de registro que vai além da linguagem, nós temos isso de maneira muito bonita com Moçambique, mas apesar de tudo isso que nos comove, nós precisamos ter um impacto maior, uma escala diferenciada produtiva. E essa escala diferenciada produtiva, o nosso país, o Brasil, nós temos histórias, temos exemplos, temos coisas assim. Só lhe conto uma pequena história. Na minha infância no Brasil, o café e alguns produtos era uma coisa assim meio de luxo, era uma coisa que nós chamávamos assim que era coisa de rico. Tem um café, tem 1 quilo de café em casa, é uma coisa muito difícil de ter, nós nem jogávamos o pó de café fora. O pó de café era guardado para efeitos medicinais, algumas pessoas pediam, uma coisa muito cara. Então era um momento do desenvolvimento da nossa agricultura. Então nós temos hoje um choque de oferta, agora não se há de esquecer também que infelizmente nós temos problemas de insegurança alimentar no Brasil ainda, que tem a ver com outros elementos. A agricultura é um tema absolutamente complexo, porque ele é multidimensional, tem a ver com questões de logística, tem a ver com questões de tecnologia, tem a ver com questões de infraestrutura, tem a ver com questões de maquinário, tem a ver com questões de canais de distribuição, tem a ver com desperdício, tem várias dimensões, o tema tem várias dimensões que é muito difícil. O Brasil tem excelência em várias coisas, mas nós temos problemas em outros. Por exemplo, fertilizantes é ainda uma dependência, ainda um nó górdio que nós temos para desenvolver a nossa agricultura, entre outras questões. Por isso nós temos insegurança alimentar ainda. Mas, de todo modo, nós temos procurado suprir as nossas, naturalmente, próprias deficiências e levar a nossa rica experiência para alguns outros países. E Moçambique, lhes asseguro, digamos assim, é mais do que um imperativo, mais do que uma obrigação nossa histórica, como diz muito bem o presidente Lula. O presidente Lula fala claramente que a nossa relação com Moçambique é uma relação que ela expressa uma obrigação histórica, uma obrigação moral nossa. E mais do que isso, nós temos um imperativo nosso, que é um imperativo afetivo, ele é ético, ele é um ganha-ganha extraordinário, em que os brasileiros têm uma projeção extraordinária com essa história, os moçambicanos têm um choque de produção, uma melhoria social, econômica, de nutrição. Então estamos trabalhando, sabemos que não é fácil, se fosse fácil alguém já tinha feito. Exato. Então nós trabalhamos incansavelmente, eu lhe diria que praticamente não tem um dia na nossa embaixada e que nós não discutimos ou trabalhamos ou fazemos algum tipo de movimentação relacionada ao desenvolvimento agrário. O embaixador trouxe aqui um aspecto muito importante que é preciso olhar, que são laboratórios. Quando estamos a falar da agricultura, é preciso ter laboratórios para poder fazer alguns ensaios. Mas, por outro lado, também trouxe este fato de desperdício. O que tem-se notado em muitos países é que até existe uma agricultura. Faz-se uma agricultura, mas também há um desperdício que acontece por causa deste aspecto ligado a como tirar da machamba até os locais para venda. Como é que olha que pode-se minimizar esse aspecto ligado ao desperdício dos produtos nas machambas? Antes de responder diretamente à questão dos produtos, deixa eu só introduzir um outro tema, só para ficar aqui registrado, que além da cooperação para a produção de agroalimentos, nós temos um tema fundamental, que na parte de agroalimentos, que é a parte de agroenergia, que é um outro elemento que o Brasil tem um histórico de excelência nisso. E nós sabemos que Moçambique tem se projetado crescentemente como um grande campeão das grandes causas ambientais e das grandes causas de produção de energias limpas e renováveis. O Brasil quer ser parceiro de Moçambique nisso, estamos conversando com o nosso setor privado por esses tópicos também. No que diz respeito a desperdício de alimentos, esse é um tópico muito interessante, é um tópico que desafia, acho que os pesquisadores,
desafia claramente os especialistas em logística, os engenheiros agrônomos, né, os especialistas todos na cadeia produtiva do agronegócio em diversas dimensões. O desperdício ele é um elemento dessa multidimensionalidade da questão agrícola, que a questão agrícola nos impõe. E é um tema que abarca todos os países industrializados. Há países industrializados, há países assim do grupo do G7, por exemplo, que tem pesquisas que dizem que perdem 54% da sua produção de alimentos, países industrializados. Moçambique, eu não tenho os dados, qual seria, digamos, o impacto do desperdício na sua produção agropecuária. O Brasil tampouco, alguma coisa assim, dados assim claros, eu nunca vi um dado sistemático desse outro país. O Brasil fala-se alguma coisa em 20% de toda a sua produção de alimentos perdida, e na década de 70 sabíamos que tinham países, por exemplo, que perdiam 80% da sua produção agrícola para gafanhotos, ratos, pragas e tudo isso. Então, a evolução tecnológica, claro, reduz essas perdas. Mas, no caso, nós queremos, juntamente com o desenvolvimento agrário, não é só plantar, não é só semente, não é só fertilizante. Temos que ter, como você falou muito bem, laboratórios de análise de solos. É fundamental termos essa infraestrutura básica junto dos centros produtivos, mas na medida em que possamos ter um aumento da presença da pesquisa agrícola brasileira, é claro que os laboratórios são juntos num pacote. E aí temos uma outra questão a considerar em desenvolvimento agrário, que são as parcerias público-privadas. Quer dizer, nós não acreditamos que o Estado tem condições de ter solução para tudo sozinho. E não acreditamos também que o setor privado possa fazer coisas por sua própria conta, sem nenhum tipo de apoio ou compartilhamento de risco. E ambos não podem trabalhar sem os centros de pesquisa e desenvolvimento, sem as universidades, sem os laboratórios. Então, nessa tríade, nós queremos fazer uma grande cooperação com Moçambique, um grande programa que seja 3+3. Estado brasileiro, através das suas entidades representativas de pesquisa, nossas universidades, nosso setor privado, e o mesmo com Moçambique. A questão do desperdício, nós achamos, nunca será 100% resolvida. Acho que o menor país que se fala que tem o menor nível de desperdício do mundo, alguma coisa que eu vi, que parece que é a Austrália, que tem algo em torno de 5%, que é um nível muito baixo, comparado a países que têm 55%, países industrializados. Nunca será totalmente resolvida, mas podemos mitigar isso muito bem e trabalhar e fazer com que esse esforço ele resulte também num grande elemento de inclusão social e num grande elemento de redução da vulnerabilidade e da vulnerabilidade alimentar. O Brasil e Moçambique têm uma forte ligação quando se fala de análises, quando fala-se também de estudantes no Brasil, quando falamos de bolsa de estudos neste caso. E desta feita vamos trazer, o Brasil tem uma forte cooperação económica com Moçambique. E neste momento, quais são os setores que mais trazem contato entre esses dois países? Nós temos, como lhe disse, Adelaide, nós tivemos, acho que também isso merece uma contextualização. Eu acho que nos últimos anos o Brasil teve um processo de arrefecimento, né, de abrandamento dessas relações com Moçambique. Nós tínhamos presença muito importante, até mesmo na questão que nós vimos conversando, na questão do desenvolvimento agrário, tínhamos grande projeto para desenvolver em conjunto. Nós tínhamos o investimento da Vale que foi retirado, nós tínhamos uma presença muito importante também no começo, no nascimento da Sociedade Moçambicana de Medicamentos. Tinha diversos setores que nós estávamos atuando e, naturalmente, com esse distanciamento, esse abrandamento que nós observamos ao longo dos últimos anos, é claro também que e também isso sendo conjugado com a posse do presidente Lula no ano passado, houve um grande recrudescimento do interesse com Moçambique. Nós temos que não só retomar esses níveis de participação e de parceria que nós tínhamos com Moçambique, como expandi-los de outro modo. E disso ficou, claro, um nível de participação econômica em Moçambique, de investimentos muito importante. Temos investimento nas áreas de infraestrutura, temos investimentos na área de agroprocessamento, na área de comércio varejista, né? Temos vocês aí que são um grande orgulho para nós no que diz respeito a uma economia de alto valor agregado de serviços, né, na questão de tecnologia de informação, na questão de conteúdos digitais e conteúdos culturais, né, que para nós é uma imensa responsabilidade, ao mesmo tempo um imenso orgulho de nós termos essas parcerias, mas, de todo modo, nós temos um estoque de investimentos importante, que não é negligenciado, mas há de se dizer que é realmente uma sombra do que nós já tivemos em outras épocas. Por N razões, circunstâncias fortuitas, circunstâncias de decisão empresarial legítima e correta do que diz respeito ao redimensionamento dos seus modelos de negócio, mas, com vistas disso, o que nós temos feito nesse momento é o contrário, é apontar para o futuro e fazer uma grande prospecção das oportunidades de desenvolvimento que Moçambique oferece.
eu tive uma outra honra suprema agora, a quem eu aproveito para fazer um agradecimento penhorado e muito fraterno à a Associação das Confederações Econômicas de Moçambique, a CTA. Nós tivemos recentemente num evento de lançamento, né, da próxima conferência do setor privado, Conferência Anual do Setor Privado, e ali nós emprestamos uma responsabilidade diferenciada do Brasil de buscar um recrudescimento, uma expansão dos nossos investimentos. E nós temos, neste momento que eu lhe falo, nós temos conversas muito importantes na área de bioenergia, na área de logística de transportes, na área de desenvolvimento agrário e agroprocessamento, em áreas como micromobilidade, um pouco na área também de fármacos e medicamentos. Então, tem vários setores empresariais que nós temos procurado conversar e mobilizar. E o que nós temos dito assim, nesse meu ano e pouco que eu tenho aqui, desde que eu apresentei as credenciais à Sua Excelência, o presidente Filipe Nyusi, foi um processo inicial, naturalmente, de imersão e de conhecimento das possibilidades, das oportunidades moçambicanas, e a partir de um determinado momento eu me virei completamente para a sociedade brasileira, para o meio empresarial brasileiro, para as nossas associações econômicas e empresariais, para que lhes informe sobre essas oportunidades que vêm sendo geradas aqui. Eu diria que nós temos tido parcerias assim inestimáveis no Brasil. Nós temos aguardado, já tivemos 3 ou 4 pequenas missões empresariais aqui nesse último ano, temos uma nova agora programada para março, temos também a própria Conferência Anual do Setor Privado, nós gostaríamos de ter outro tipo de presença e trazendo setores brasileiros, alguns dos quais, inclusive, expressivos. Se nós conseguirmos concretizar esses projetos, pelos quais nós estamos trabalhando incansavelmente, nós achamos que isso abrirá uma porta para que outros empresários brasileiros vindo... É claro que nós já temos muitos empresários aqui que estão muito satisfeitos, estão felizes, não só porque gostam, e digo até que amam Moçambique, do ponto de vista pessoal, pela sua facilidade de conviver no país que tanto lhes acolheu, mas pelas oportunidades comerciais e empresariais que foram geradas. Isso é um exemplo para outros que poderão vir, que estão para vir. Então, esse diálogo entre os que já aqui estão, com os que virão, já é muito efetivo e é um diálogo intenso, e nós estamos fomentando isso para que esses outros investimentos sejam realizados o mais rapidamente possível. Eu lhe falo, 2024, que é o que nós estamos procurando trabalhar. Prontos para trabalhar e estiveram reunidos, sabemos que têm estado reunido com a CTA, que é esta Associação dos Empresários Moçambicanos e não só, que é esta grande confederação quando se fala do setor privado. Até que ponto, já das conversas que tem tido, das reuniões, das conferências agora que vamos ter, até que ponto Moçambique está preparado para acolher estes setores que traz do Brasil? Moçambique é algo também que, está lhe falando das numerosas surpresas positivas, né, que nós vamos tendo, nós vamos descobrindo, vamos aprendendo e vamos entendendo as grandes oportunidades que vão surgindo. E o que eu digo é que Moçambique está mais do que preparado, porque primeiro nós temos que fazer uma espécie de interpretação mais estrutural do que tem acontecido com a África. Nós temos que entender que o continente africano, sobretudo a África subsaariana, é um conjunto de países, né, que tem uma série de oportunidades e benefícios, entre os quais nós vimos a questão do bônus demográfico, a questão da possibilidade de investimentos de excedentes capitais em mercados que não são mercados saturados ou mercados já que têm, digamos, um altíssimo nível de concorrência, onde o custo para chegar em mercados são muito mais altos, aqui são custos mais baixos, com oportunidade de investimento e, sobretudo, pelo trabalho que tem sido feito aqui. Primeiro, o trabalho de estabilidade macroeconômica, o trabalho de segurança jurídica, o trabalho que se tem de diversos setores, quer dizer, que vem sendo abertos com investimentos. O setor de petróleo e gás, por exemplo, é um setor que nós precisamos prestar mais atenção, o Brasil precisa estar mais presente, e é um outro setor com o qual nós temos conversado muito também, né? Então, o que nós temos falado são essas questões, a questão da estabilidade macroeconômica, a questão agora também esse movimento, né, essa redução de juros importante, recente, é uma sinalização muito positiva, adicional desse movimento de estabilidade que a economia vem gerando, mas principalmente no que diz respeito ao crescente mercado moçambicano, as questões das oportunidades de investimento nas quais o Brasil tem uma vantagem comparativa importante por conta dessa proximidade. Então, eu diria que nós estamos agora num momento excepcional para buscar essa proximidade. Nós não podemos esperar 4 anos, 3 anos para acontecer. Este é o momento certo. Este é o momento, nós podemos ficar para trás. E um pouco antes nós tínhamos dificuldade, que era a Covid, a pandemia, tínhamos situações
situações em que nós tínhamos dificuldades adicionais até para conhecer Moçambique. E até mesmo o ambiente político, que era um ambiente, digamos assim, que não traduzia o entusiasmo que nós temos hoje, o entusiasmo, a dedicação e o empenho que nós temos para buscar essa aproximação do ponto de vista econômico. Então as condições são muito favoráveis. Então nós queremos ver se nós podemos aproveitar o tempo certo, e o tempo certo é 2024. Mas há um outro aspecto que estivemos aqui a falar, que é a cultura que une os dois países. A presença de moçambicanos no Brasil também não é pequena. Falamos desta relação Brasil-Moçambique no âmbito cultural e econômico que estivemos aqui a falar. Como tem sido a convivência entre os moçambicanos e os brasileiros? Quais são os maiores desafios? Olha, é difícil pensar até em eu acho que o desafio... Olha, se eu pudesse até escolher lá no fundo do coração, né, eu acho que nós colocaríamos a nossa embaixada integralmente à disposição e quase que exclusivamente para trabalhar com temas de aproximação cultural. Porque é de uma riqueza tão extraordinária, e quando eu digo riqueza, é uma riqueza de aproximação. Eu tenho usado uma palavra que eu diria o seguinte, Moçambique, ultimamente, ele tem entrado, nós chamamos, o espírito do tempo, da brasilidade, no que diz respeito à nossa identidade cultural. Moçambique tem sendo redescoberto, tem participado nesse espírito brasileiro agora, onde nós estamos buscando a nossa identidade. Nós, por alguma enorme coincidência, não é só enorme coincidência, é um espírito do tempo que tem a ver com a conjuntura que nós estamos vivendo desde 2023, por exemplo, né? Mas houve essa grande redescoberta. Essa descoberta ela tem uma série de manifestações. Primeiro, a recepção da literatura moçambicana no Brasil, que é riquíssima. Então, nós temos, por exemplo, em diversos lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né, Pernambuco, existem, digamos, feiras literárias nas quais os moçambicanos e moçambicanas têm participado e sempre com grande destaque. A música moçambicana vem ganhando cada vez mais repercussão no Brasil. Nós tivemos agora músicos moçambicanos que estiveram em São Paulo, com lotação, sala esgotada. Nós temos um reconhecimento cada vez crescente da história e do interesse de Moçambique pelo Brasil, e até alguns fenômenos que são muito importantes no que diz respeito ao trabalho dos comunicadores, dos meios de comunicação social, das redes de televisão, das novas mídias. Nós temos hoje verdadeiros fenômenos na internet, hoje, em canais de YouTube, por exemplo, né, que no Brasil tem mais de 100 milhões de visualizações. Há programas hoje, canais de YouTube específicos, que são vistos hoje por quase 100 milhões de brasileiros. Ou seja, sobre Moçambique, especificamente sobre programas, sobre questões específicas do cotidiano e da realidade cultural moçambicana. E, finalmente, o que nós queríamos fazer, só para sintetizar esse tema, que é um tema absolutamente rico e apaixonante, mas que em 2025, sim, é um momento fundamental, porque é onde nós celebramos o cinquentenário das relações entre Brasil e Moçambique e onde é o cinquentenário da independência de Moçambique também. Queremos ter essa oportunidade para discutir melhor o que é que faz a identidade cultural moçambicana, o que faz a identidade brasileira e como nós somos juntos e comuns. E sabemos que culturalmente os dois países têm laços muito fortes e espera-se que comercialmente as coisas melhorem ainda mais. Estes fatores seriam suficientes e ter uma justificação plausível para uma ligação, a ligação aérea neste caso, entre Moçambique e Brasil? Adelaide, como nós dissemos no Brasil, nós temos a expressão que eu acho que não sei se temos em Moçambique, que é assim, você vem com fubá, nós já vamos com milho, né? Com bolo, né? Já estamos com bolo. Então, nesse caso, sim. Nós temos conversado, nós tivemos assim recentemente, claro que o componente da pandemia tendo sido superado, houve uma retomada. O Brasil, temos que lembrar o seguinte, o Brasil não tinha ligações aéreas com a África subsaariana, com exceção de Angola, e agora recentemente nós tivemos duas empresas que voltaram a retomar a ligação com a África do Sul, com Joanesburgo particularmente, o que só aumentou muito o tráfego, né? Então, a questão da justificativa, nos anos 70 nós tínhamos um voo direto de São Paulo aqui para Maputo, e um dos momentos assim poéticos, claro, os momentos poéticos só pode ser com um dos mestres da literatura desse país, né, contemporânea, que falava para mim, o Mia Couto, que dizia que nos anos 70 ele ia para o aeroporto aqui de Mavalane aguardar os aviões da Varig, porque eles vinham com os livros brasileiros, as revistas, as publicações, que era um momento, né, de integração, de interação sentimental e cultural entre os nossos dois países. No que diz respeito à ligação aérea, nós temos conversado com empresas brasileiras e conversado também, nós temos ouvido notícias muito auspiciosas de que a LAN poderá ter os seus serviços para o Brasil, o que nós receberemos com imensa alegria. Nós procuraremos facilitar, estimular, expandir em tudo que tiver ao nosso alcance. Nós sabemos também, eu faço reconhecimento aqui, um trabalho
do Ministério de Transportes e Comunicações e procurar expandir e recuperar, porque isso é um elemento fundamental Exato. de uma grande joia da coroa moçambicana, que é a joia do turismo, né? Quer dizer, então é necessário ter uma infraestrutura de transportes, uma infraestrutura logística que facilite as maravilhas que vocês oferecem ao mundo. E no que diz respeito a essa ligação aérea, nós temos tido conversas boas, mas nós temos inclusive os dados da demanda de passageiros que saem de Moçambique para o Brasil, isso plenamente justificaria. Então, nós temos conversado com algumas empresas mais antigas, mais consolidadas, temos conversado com a LAN. Nós temos um carinho especial, gostaríamos que, digamos, que a LAN pudesse ser essa primazia, mas nós temos outras possibilidades. Em algum momento, nós achamos que isso também vai se tornar algo inevitável. Temos muitos moçambicanos a viajar para o Brasil agora, até para fazer negócios. Exatamente. Não, isso sim, esse é um elemento, inclusive, de subsistência, de sustento de muitas moçambicanas e moçambicanos, né, que vão sobretudo a São Paulo. O Brasil, nós temos, isso é uma questão, o Brasil, de modo geral, nós podemos dizer assim, que é um país que é mais barato que Moçambique, claro, por uma série de razões, e as moçambicanas e moçambicanos têm aproveitado essa circunstância para justamente buscar dinamizar redes comerciais entre os dois países, né? Agora, certamente, nós temos um fluxo que eu diria, não temos os números exatos, assim, mas a cada mês nós temos aí, são centenas e centenas de moçambicanos que vão ao Brasil de maneira regular também, né? Então, claro que isso vão por as rotas mais variáveis possíveis, né? E já há elementos que justificariam, se não for um voo propriamente direto, ao menos aproveitando uma das escalas existentes, quer dizer, você tem uma economia de escala, digamos, que justificaria essa medida e em torno da qual nós estamos conversando. Então vamos insistir, foi bom você ter me lembrado que é mais um dos temas que está na nossa grande agenda, nossa grande pauta e repertório de negociações da Embaixada, que nós já tivemos umas 3 reuniões sobre isso, precisamos retomar. Isso também nós temos a participação toda a parte de gestão, desenvolvimento, infraestrutura e administração aeroportuária no Brasil também. Nós temos, aliás, um dos programas importantes, comentei diversos programas de cooperação no começo do programa, mas nós temos também, naturalmente, uma importante que envolve a Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira, a ANAC, né, justamente trazendo a nossa experiência, uma agência muito rica, experiente, com mais de 3.000 funcionários, que ajuda na gestão da regulação da atividade aeronáutica brasileira, de modo que nós temos uma cooperação já também aqui com a entidade congênere moçambicana, né? Então, isso vem sido um dos elementos também nessa perspectiva mais abrangente de cooperação para a infraestrutura, para o turismo, para a conexão aérea entre os nossos dois países. E também estaríamos a olhar para o turismo, afinal de contas, tem muitos brasileiros que vêm a Moçambique e também temos muitos moçambicanos que vão ao Brasil. Exato. No que diz respeito, isso é um elemento que nós temos que fazer um grande reconhecimento, aliás, um reconhecimento, uma admiração nossa pelos resultados que Moçambique tem tido em turismo, né? E eu gostaria de ser, um turista muito mais assíduo aqui, mas Moçambique não deixa, porque o trabalho é muito grande, né? O trabalho é muito grande, mas assim, eu tenho visto com muita satisfação, nós temos elementos para dizer que o número de brasileiros tem crescido claramente aqui. A instituição do E-Visa foi um desenvolvimento notável do que diz respeito à simplificação, do que diz respeito à modernização desses procedimentos para recebimento de turistas. E nós vimos hoje, eu acho que todo lugar que nós temos visto, assim, do ponto de vista impressionista, tem lotação esgotada, as ocupações são muito altas. E o que é mais importante, assim, que eu acho mais importante ressaltar, que Moçambique tem feito um trabalho maravilhoso, que é de exploração sustentável do seu turismo. Não é um turismo predatório, não é um turismo de esgotamento de recursos, mas justamente um turismo consciente, que essa preservação do patrimônio, que no fundo é um elemento fundamental de estabilidade do seu produto interno, da sua capacidade de geração de riqueza para as gerações futuras. E no domínio da formação e fornecimento das instituições, que experiência os dois países têm trocado? Falamos na primeira parte que temos muitos moçambicanos a irem para o Brasil, falamos de bolsa de estudo, mas também é preciso olhar para vários outros aspectos empresariais, economia, cultura e também a agricultura. Neste domínio de instituições, que experiência têm trocado entre os dois países? Eu diria que nós temos, assim, o Brasil e Moçambique, eu acho que num conceito muito sintético, nós temos experiência em todos os domínios. Assim, dificilmente eu pensaria assim, algo que nós fazemos e que nós não temos ainda tentando especular, digamos assim, algum setor, seja econômico ou seja uma atividade
humana que envolva capital humano e conhecimento intelectual que nós não temos algum tipo de aproximação. Temos aproximação em tudo, por exemplo, a parte justamente tecnologia da informação, troca de experiências ou então intercâmbio da experiência brasileira com relação a Moçambique. Agora, tudo isso que nós temos com Moçambique, que é muito variado, é um espectro muito amplo, eu diria que é de uma escala e do impacto ainda muito aquém nós precisaríamos fazer. Então, por exemplo, como eu disse, agricultura, temos muita coisa aqui que nós temos feito em agricultura muito bem sucedida. A parte de segurança alimentar, nutrição infantil, coisas muito importantes que nós temos feito aqui. A parte de gestão do Estado, coisas também fundamentais. Parte de conservação ambiental, preservação ambiental, recuperação de florestas, coisas importantes que nós temos feito aqui, né? Questão de cooperação ao domínio judiciário, jurídico-judiciário, temos muita coisa que nós temos feito aqui de maneira... Saúde nem se fala, né? Educação, temos várias coisas que nós temos feito em todos os domínios. Só que são coisas que eu vejo que assim, nós precisamos, e é algo que quase me angustia, é preciso trazer essas experiências todas altamente positivas que nós temos entre nossos dois países, numa escala diferente. O Brasil tem que subir, digamos, da escala 10 para a escala 100, ou da escala 100 para a escala 1000. Nós precisamos ter um choque exponencial de presença para o desenvolvimento a partir das grandes contribuições que o Brasil dispõe. Quer dizer, e uma coisa, eu falo isso com muita convicção e ao mesmo tempo com muita tranquilidade sobre a importância de que o Brasil possa compartilhar, possa dividir, possa tornar disponível os seus instrumentos de desenvolvimento imperfeitos que são parciais. Nós não somos uma grande potência desenvolvida, mas nós temos um extraordinário cabedal de experiências sim, de desenvolvimento acumulado ao longo dos séculos, ao longo das décadas, perdão, que nós queremos e devemos compartilhar com Moçambique. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque o Brasil, nós mesmos, nós fomos beneficiários em toda a nossa história de uma enormidade de programas e iniciativas de cooperação com países parceiros. Então o Brasil sempre se beneficiou muito na agricultura, desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira se deve muitíssimo à cooperação e participação estrangeira. O desenvolvimento das nossas universidades, o desenvolvimento, inclusive, da nossa organização e estrutura militar, o desenvolvimento da nossa política de inovação. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma entidade exemplar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, aliás, no qual que já formou mais de 40 milhões de alunos para profissões técnicas profissionalizantes, dos quais o presidente Lula é um dos egressos do Senai, naturalmente, uma entidade que nos orgulha imensamente. Eles são hoje um grande centro tecnológico de produção de tecnologia de ponta em diversos setores, da eletrônica fina, da nanotecnologia, da biotecnologia, da ciência de materiais, da parte toda de inteligência artificial, parte toda de metal mecânica, em que nós prestamos assistência e apoio às pequenas e médias empresas brasileiras, por exemplo, né? Então, esse tipo de experiência que nós temos, todas elas têm, de algum modo ou de outro, tem uma contribuição à participação internacional fundamental. Nós somos muito gratos a muitos países Ásia, Europa, Américas, e sem contar a África, naturalmente, porque a África, além disso tudo, ela é o berço da nossa civilização, ela é a razão de ser, ela é o elemento fundamental da nossa identidade cultural, junto com o nosso elemento indígena original e o nosso elemento europeu que constitui a nossa nacionalidade. Então nós só temos que agradecer aos estrangeiros, só temos que agradecer e sem o qual o Brasil não seria o que é agora. Então, do mesmo modo, nós achamos que o Brasil e Moçambique pode fazer alguma coisa parecida, se não maior, do que nós fomos beneficiados no passado pelos nossos co-irmãos. É verdade, e o Moçambique é o principal parceiro brasileiro em ciência e tecnologias na África, sendo o país com o maior número de projetos no âmbito do Programa de Cooperação em matéria de ciência e tecnologia Pro-África, assim que é. E falamos deste projeto, como é que está este projeto desde 2022, é aqui o exemplo a seguir. Mas, por outro lado, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. É preciso que haja eu sei que tem um projeto ainda aí por trazer à tona relativamente a esta cooperação entre os jornalistas. Sim. Não, fez muito bem mencionar. Aliás, nós não desconhecemos. É mesmo jeito de provocação. Não, mas fez muito bem pelo seguinte, eu tive uma experiência no jornalismo no Brasil antes de vir para cá também, né? E eu acho que a experiência na redação brasileira é uma experiência muito rica, né? Porque nós temos... O Brasil tem uma coisa curiosa, nós sempre fomos um país assim, historicamente falando, um país, apesar de toda essa presença internacional extraordinária, né? Nós éramos um país que tinha uma população que tinha dificuldade em viajar, um país que era muito fechado para dentro. Tivemos décadas e décadas de substituição de importações, né, de que nós não tínhamos, procurávamos um modelo de desenvolvimento próprio, sem muitos contatos com o exterior, do ponto de vista da nossa sociedade. Então, a nossa produção acadêmica, intelectual, jornalística, ela sempre se pautou
E por ser um país muito grande, se pautou por uma questão de qualidade. Nós procurarmos trazer uma mensagem que fosse uma mensagem que gerasse também um nível de expansão da educação, de contribuição da mídia para a formação, e alfabetização, inclusive, dos brasileiros. Nós temos diversos programas de televisão, por exemplo, que eram programas de formação de segundo grau, formação de nível ensino fundamental, com diploma, certificação, acesso. Então nós temos uma experiência muito grande do uso dos meios de comunicação, da televisão, do jornal, etc., na formação brasileira e que tem uma trajetória muito boa. Temos acompanhado que tem vários órgãos de imprensa de Moçambique que têm se beneficiado de algumas parcerias no exterior. Esse é um ponto, inclusive, nós estamos nos preparando para alguma coisa grande puder vir a acontecer. Nós temos conversado, temos elaborado já fomos trabalhados em relação a isso, falando sobretudo com a Empresa Brasileira de Comunicação, que é o órgão estatal. Temos no Brasil também a Fundação Padre Anchieta, que ela tem programas, e eu acho que a própria Record também do Brasil, que é a entidade do qual vocês são afiliados e que é a entidade co-irmã de vocês aqui, podemos organizar mais uma vez uma parceria público-privada em que alguns jornalistas sejam selecionados no âmbito, inclusive jornalistas com determinada especialização, jornalismo científico, jornalismo investigativo, ou então jornalismo internacional. São questões que nós achamos que nós conseguimos um aprimoramento também recentemente, no qual nós gostaríamos de compartilhar isso com Moçambique. Então, acho que é uma questão que nós precisamos sentar aqui, não sei se quais são os interlocutores, estamos completamente à disposição para sentarmos na Embaixada e essas discussões preliminares se transformarem num verdadeiro projeto articulado. Muito obrigada por ter aceito este convite para juntos falarmos desta cooperação, falarmos também de vários outros aspectos que trouxe aqui. E falou da saúde, falou da educação, falou da agricultura. E é um prazer ter que esta experiência marcante que nos traz aqui. Adelaide, muito obrigado a você pela honra e pela oportunidade de estar aqui com a Miramar, estar no Fala Moçambique e, sobretudo, por ter essa conversa com vocês, no qual vocês, voluntariamente, estão fazendo o papel de representante do povo moçambicano, a quem eu apresento os meus mais sinceros respeitos, agradecimentos e admiração pelo tanto que nós devemos um ao outro. Isso é um projeto de vida, não é um projeto profissional, não é um projeto diplomático e que nós vamos realizar juntos. Muito obrigado. Já passeou pelo Moçambique? Já, inclusive eu tive algumas experiências e eu dirigi daqui, nós fomos aqui de Maputo até perto do Rio Sávia, andando pela N1, dirigindo, entrando nas Machambas, entramos por vários lugares, assim. Não tivemos muito tempo, gostaríamos. Viajei de avião, claro, fui algumas vezes, fui a Quelimane, fui a algumas regiões aqui de Moçambique, algumas cidades e províncias, mas vamos muito aqui perto, naturalmente, entramos nos campos, e ali, nessas viagens, é muito importante que nós vimos assim, a essência, a alma profunda do povo moçambicano nesses contatos. Então, uma viagem dessa, por exemplo, eu vejo assim lá para o norte, né, depois de Inhambane, lá para cima, depois de Vilanculos, lá para Inhaçora, aquelas regiões do norte, vendo assim a N1 cheia de crianças de uniforme indo para as escolas, ou entrando nas machambas, vendo as plantações, conversando com as pessoas. Então isso foi de um enriquecimento humano e de um aprendizado que eu acho que deu o tom da missão que nós temos aqui. Então esse aprendizado é insubstituível e a beleza de Moçambique que nós aprendemos. Somos muito felizes aqui e com imenso orgulho de ter podido ter essas oportunidades. Que características marcam Moçambique neste caso? O que eu diria, sim, que imediatamente, como eu lhe falo, a questão do idioma não é uma questão fundamental, mas é muito além do idioma. Uma das questões, por exemplo, é de conversar com o moçambicano na rua. Isso eu acho que, não sei se muitos estrangeiros têm esse prazer, esse privilégio que eu tenho, de contar uma piada, de fazer um gracejo e ver o moçambicano rir de uma piada que a gente conta de maneira tão espontânea que eu me sinto no Brasil. Ou vejo os meninos, vejo as pessoas na rua. É exatamente uma projeção do que eu era quando eu era garoto, da minha vida no Brasil. Então, assim, essa comunicação, ela vai muito além do idioma, essa comunicação que eu diria espiritual que nós temos com Moçambique. Isso eu acho que é o traço mais marcante da nossa presença que faz com que nós nos sintamos extraordinariamente à vontade. Moçambique é a minha casa, eu posso falar isso com todo... No sentido grego, no sentido oikos. Moçambique é minha casa e eu falo isso com paixão e falo com orgulho. Obrigado. Embaixadora Ademar, muito obrigada por ter aceito o convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Adelaide. Obrigado.